soberano e eterno Deus, aqui está o teu servo, Senhor. Eu sei que o Senhor já preparou, Senhor, uma palavra que vai vir contra as nossas necessidades. Aqueles que estão do outro lado da terra, Pai, que o Senhor alcance os lares, as famílias, aonde, Senhor, alcançar, Senhor, essa transmissão, que o Senhor vai em encontro das famílias, dos lares, dos que estão enfermos. O Senhor venha curar, venha repreender as enfermidades, venha trazer paz às famílias, aos corações. Eu te peço, meu Deus, também já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Tudo bem? Está todo mundo contente hoje? Amém. Glória a Deus, isso é bom demais. Isso mesmo. Fico muito contente. Irmão, pode ficar à vontade, pode se sentar. Fiquei muito feliz a hora que eu vi a Marta chegar aqui, né? E a gente se conhece há muitos anos também. Oh, né? glória! E eu acho assim, é tão interessante que eu não me lembro se foi a última vez que eu vi ela, que eu conversei com ela, mas foi um dia que eu estava na igreja e parece que eu comecei a passar mal. Eu não estava me sentindo muito bem, que cheguei no ponto de falar com a minha esposa, falei, vou ter que ir no hospital. E eu fui para o hospital, lembra disso, Marta? E eu cheguei lá, comecei a conversar com ela, confesso que não me lembro nem o assunto mais que foi, faz tempo. Eu só sei que eu fiquei muito tempo lá falando com ela, e ela falou, foi Deus que mandou você vir aqui, você veio aqui falar exatamente o que eu estava. E eu sei que passei, eu fiquei bom, fui para casa. Aleluia! Mas assim, e é muito bom assim, né? Às vezes a gente não entende realmente o projeto de Deus, a forma que Ele quer fazer as coisas. E Ele usa a vida da gente assim, como um instrumento, né? Para cumprir aquilo que Ele quer. E isso é bom demais. Então, hoje tem, acho que do mês passado que ele estava aqui, são poucos, né? Estavam aqui com outras pessoas diferentes. Então, eu me chamo João, né? Estou lá na igreja em Células, lá no Marajoara. E quem sabe vai dar certo mesmo. A irmã falou da gente estar junto um dia lá, para a gente cultuar junto, né? E eu acho muito bom a gente poder estar junto, não só aqui, mas como lá também. Tirar um dia aí para a gente poder estar junto. E eu queria compartilhar, irmãos, vai ser breve. Acredito que vai ser breve, né? Amém. Deixa Deus fazer do jeito dele. Verdade. Mas eu queria compartilhar algo que está no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Amém. Como eu digo, às vezes Deus coloca algo no nosso coração e costumo sempre pensar, nossa, agora no carisma, né? Senhor, eu peço para o Senhor, o que eu vou compartilhar com eles, né? E Deus tem sido muito generoso, né? Na verdade, aleluia! Muito generoso com a minha vida, né? Tem dado palavras assim específicas, Edier, sabe? Que acaba enchendo meu coração, eu falo, meu Deus, e glória a Deus por isso. Às vezes eu falo com a minha esposa, nossa, Deus tem falado tal coisa para mim. Eu vou compartilhar com eles. Então eu queria que vocês que têm a sua Bíblia, que queria compartilhar um texto, está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Um texto que fala, um texto muito conhecido, né, por si, que fala da mulher samaritana, né, da mulher que tinha umas dificuldades, né, ela vivia com umas dificuldades na vida dela, e por causa disso ela tinha que muitas vezes estar vivendo de uma forma um pouco escondida, um pouco diferente do que o normal, mas Jesus foi até ela e a história dela mudou. E eu acredito muito nisso, né? Se eu fosse dar um tema para isso, é assim, quando conhecemos Jesus, as coisas mudam. E é uma realidade que aconteceu na vida dessa mulher, é uma realidade que acontece na vida da gente. E quando realmente a gente conhece Jesus de verdade, as coisas mudam. E isso aí é sempre, seja comigo, como aconteceu comigo, como minha irmã testemunhou aqui, sabe, eu preciso, claro, perseverar. Isso é com você, Davi, isso é com a Marta, isso é com a irmã Maria, isso é com todo mundo. O que a gente precisa realmente é conhecer Jesus. Aleluia. Verdade. Então, esse texto aqui, ele diz assim, eu vou ler, gente, eu vou ler, é uma leitura um pouco longa, mas
Mas eu vou ler aqui no meu celular, que eu acho que é mais fácil. A letra é maior. É João, desculpa. João capítulo 4. É João capítulo 4. Aí eu vou ler na linguagem, na tradução na linguagem de hoje, que eu acredito que é também muito preciosa. Melhor para entendimento melhor na leitura. Amém? Diz Amém. assim, eu vou ler a partir do versículo 1, eu vou ler até no 18, depois ainda vou ler mais um pouquinho. Agora diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Outra tradução diz: era necessário que ele passasse por lá. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? No antepassado, Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Agora lá no versículo 25, irmãos, para a gente. No versículo 25 diz assim: a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntou a Jesus por que motivo estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Amém? Aleluia. Então, Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez. Sim, por meu essa Deus. oportunidade. Creio, ó Deus, que essa é a palavra que o Senhor tem, sim, Pai, preparada, Pai, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca no nosso coração. Ensina-nos, ó Pai, acerca da Tua palavra, para que realmente a nossa vida, Pai, seja uma vida de boa conduta, uma vida, Pai, que verdadeiramente, Pai, agrade o Teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, assim como a gente leu, é um texto grande até, mas para que a gente possa entender um pouco, porque essa mulher, como a gente leu, já tinha falado, uma mulher que tinha uma dificuldade, uma mulher que já tinha tido vários maridos, e ela vivia de uma forma meio que assim, isolada, por causa da forma que ela vivia. E o que acontece assim comigo e com você? Porque na maioria das vezes a gente leva uma vida, assim, quando a gente fala de uma forma geral, a gente gosta de levar uma vida, de fazer as coisas sempre do nosso jeito.
Esse quer viver o nosso eu, a gente não quer ser mandado. E ainda quando a gente sabe que há uma discordância de alguém, por mais que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas quando a gente percebe, quando a gente sabe que alguém está discordando daquilo lá, que alguém sabe que não está certo, sabe? Então a gente quer fazer o quê? A gente quer continuar fazendo aquilo que nos agrada, só que de uma forma escondida, de uma forma mais oculta, de uma forma mais isolada. A gente quer viver de um outro jeito. E a situação dessa mulher era exatamente essa. Era o jeito, por quê? Porque ela vivia no pecado. Ela tinha uma vida que ela vivia realmente no pecado. E ela sabia que aquilo que ela estava fazendo era errado. E ela também sabia que as pessoas não concordavam com ela. E por isso ela vivia como? De forma isolada. É interessante por quê? Mas por que isolada? Porque a Bíblia nos mostra que ela foi buscar água meio-dia. Meio-dia não era a hora de buscar água. Se buscava as mulheres que buscavam água, como elas buscavam água de manhã. Só que ela tinha que ir meio-dia, porque era um horário que não tinha mais nenhuma mulher. A gente não sabe se de repente os maridos que ela teve era marido de alguma outra mulher que estava lá, e se ela se encontra com elas lá ia dar problema. Ela sabia que se ela vai no mesmo horário, ela ia ver todo mundo apontando o dedo para ela. Como foi falado aqui, que a gente precisa realmente, quando se fala de vir e ajudar a casa, né? Ajudar esse lugar, e é verdade, porque muitas vezes lá fora existe muito, e eu sei que muita gente está apontando o dedo. Ah, mas lá aquelas pessoas, aqueles caras lá, fica lá, muita gente aponta o dedo, mas ninguém abre a mão e não estende a mão para ajudar. E desse jeito aqui é a mesma coisa na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela fazia algo errado. E isso é fato, não tem como fugir disso. E por isso ela ia às 12 horas, ela ia ao meio-dia, ela ia num horário que não tinha mais ninguém. E é complicado quando faz assim, porque a pessoa ela vive um isolamento forçado, só que ela não quer abrir mão também do erro dela. Então ela se vê nessa obrigação. E com a gente não é diferente. Por quê? Porque são muitas pessoas que têm uma vida dessa forma. Vivem isolados para continuar errando. Eu fazia dessa forma. Eu vivia muitas vezes isolado, vamos dizer, entre aspas, às vezes até da minha família, para mim continuar errando. Eu vivia isolado, entre aspas, da minha esposa, do relacionamento assim, vivia, mas tudo que eu fazia era escondido. Muitas vezes eu tinha uma moto, uma motinha, uma 2002, que eu saía de casa, descia ali do Kobayashi, chegava no Real da Paz, eu já tomava a primeira dose. Aí catava a moto e ia beber lá no fundo de Campinas. Meu Deus. Falava que eu ia de moto para lá, para conhecer a cidade, e realmente conhecia. Mas quando eu voltava de lá, eu já estava doido. E tinha os lugares que eu parava, Jaguariúna também, e eu ia bêbado, de moto, andando naquele trânsito doido, porque eu queria, eu vivia preso naquilo, eu era preso, eu estava escravo. Então, para mim me manter naquela escravidão, eu tinha que me isolar da minha família. Eu tinha que me isolar, não tinha outro jeito. E assim é. Por quê? Porque a gente vive isolado para continuar errando sem as pessoas saberem. Eu era hipertenso e só bebia cognac. E para mim chegar na minha casa, depois que eu tinha tomado meus 4, 5, 6 conhaques no bar, eu levava 2 latinhas de cerveja, às vezes alguma outra coisa, fazia uma caipirinha na época, para ela não perceber que eu tinha bebido conhaque porque eu era hipertenso e ela ia falar. Então eu vivia como? Escondido. Me isolava para poder. Um bar que eu frequentava muito, era um bar escondido, uma rua sem saída, no fim da rua. Então vivia, na verdade, um isolamento, para poder continuar errando. E assim é nos dias de hoje, para que as pessoas vivam sem que os outros saibam. Só que muitas dessas pessoas que vivem dessa forma, ela quer mudar. Só que ela não se vê com força para mudar. Ela não tem, sabe, o pontapé inicial. E graças a Deus por um lugar como esse. Porque as pessoas decidem, não, eu quero mudar. E tem alguém para acolher. E tem alguém para ajudar. E tem alguém para dar uma palavra.
Tem alguém para que realmente, uma hora, Danilo, uma hora alguém falar, sabe, quando você olhar para trás da sua vida e falar, meu Deus, o que aconteceu comigo? E é assim que funciona. Você vai conhecer muita gente, você conhece muita gente, como todo mundo aqui conhece, você poder fazer a mesma coisa, você ir lá e ajudar. A Bíblia é interessante, que é princípios que a Bíblia nos ensina que a gente precisa aprender. E quando a gente vê em Gênesis, lá no início, Deus falou para Abraão, eu te abençoarei e farei de ti uma bênção. Então, eu faço para você e em você para que você faça nos outros. A gente nunca pode ser uma represa juntando tudo, não. A gente é humilde. Do jeito que a gente recebe aqui, a gente passa aqui. Esse é o princípio, essa é a forma que tem que ser. E muitas pessoas, eles querem mudar de vida, só que precisam de uma ajuda, sabe? E tem algumas coisas nessa história aqui que eu queria assim, compartilhar com vocês, que me chamou bastante a atenção. Então, a primeira coisa, a gente pode aprender, a gente podemos até esconder as coisas, mas Jesus, Ele sabe de tudo. Como eu estava dizendo, fazia um monte de coisa, um monte de barbaridades, mas minha esposa não sabia, minha mãe não sabia, minha irmã não sabia, ninguém sabia, mas Jesus sabia. O Marlon falou que ele está fazendo errado, mas ele está olhando, ele está aguardando o momento. Então a Bíblia diz que era necessário, quando a gente olha aqui no começo do texto, fala, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Então Jesus ele conhece, sabe, a nossa dificuldade, só que Ele também sabe da nossa necessidade, quando a gente quer alguma coisa, mas não está conseguindo, quando a gente quer alguma coisa, mas não tem força. Eu acho interessante porque a Bíblia fala assim, ó, era necessário que Ele passasse por lá. Aleluia. Às vezes a pessoa não consegue entender, mas vai para um lugar assim, como tem até parente meu que uma vez veio aqui, não quis ficar, meu irmão. É verdade. Não quis ficar, mas porque a gente não consegue entender isso, porque é necessário que passe por isso. Verdade. Sabe? Eu preciso que Jesus venha na minha vida, mas não que seja assim num lugar que eu quero, mas da forma que Ele quer. Porque é necessário que Jesus venha na minha vida e na sua vida. Do nosso jeito, não dá certo. É impossível dar certo do nosso jeito. E se a gente achar que dá, o tombo depois é bem pior. Então a gente precisa entender isso. Jesus, Ele é necessário na minha vida e na sua vida. Não tem outro jeito. Sabe, uma outra coisa que eu vejo assim, que Ele cria oportunidade para que haja transformação. Por exemplo, na época minha, já existia assim, um cunhado meu já foi interno do Carisma, quando ela lá na Santa Clara, muitos anos. Já morreu. Foi quando fundou. Foi quando fundou. Esse moço até morreu já, infelizmente. Porque ele, enfim, resolveu não se render, né? E a cirrose realmente pegou ele e levou. Era um cunhado meu, infelizmente. Só que a gente vê que Jesus, Ele cria oportunidade para que haja transformação na vida da gente. E é interessante porque a Bíblia fala que Ele foi e sentou-se no poço. Jesus, Ele foi lá, Ele chegou, Ele sabia que a mulher ia exatamente ali. Ele chegou primeiro, sentou na beirada do poço, ficou esperando para que a mulher chegasse. Ou seja, Ele cria uma oportunidade. Essa é uma oportunidade de transformação. Eu vou me internar no Carisma. É uma oportunidade que Jesus está criando na vida da gente. Cheguei aqui, eu comecei a ler aquele quadro ali. Meu Deus, aquilo é... Pensa bem você chegar aqui, pegar aqueles textos, aqueles versículos que estão ali e aplicar isso na vida da gente. Isso é a transformação que traz para a nossa vida. Porque é da casa? Não, porque é da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Ela muda o nosso interior. Verdade. Essa é a oportunidade que Jesus cria. Da mesma forma que Ele foi lá, Ele criou. Eu fico pensando, Ele chegar, sentar naquele poço e ficar. A hora que a mulher chega lá e vai falar assim: peraí, mas quem é esse homem? Você é judeu, você está falando comigo. Ele poderia ter falado assim: mas você não sabe da sua necessidade, mas eu sei.
Só que ele foi de uma forma com muita sabedoria. E ele criou essa oportunidade. É a oportunidade que ele cria na minha vida e na sua. Sabe, de formas diferentes de um para o outro. Mas foi a forma que aconteceu. Comigo também foi assim. Então a gente entende o quê? Jesus ele criou uma situação para que ela pudesse entender assim que ele realmente sabe das coisas. Sabe, Danilo? Falando bastante com você. Né? Mas sabe, tem hora que parece que a gente pensa que Deus não sabe nada, que Jesus não sabe nada, que um pouco é conversa de crente que fala muito, mas não. Eu acho tão interessante porque aqui no versículo 17, no versículo 17 fala assim, na verdade no 16, né, Jesus falou, vai chamar o seu marido. Agora fala a verdade, Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Mas ele falou, vai chamar o seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Aí ela falou, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Aí então Jesus falou, você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Aí ela falou, sim, você falou a verdade. Aí, agora eu sei que o Senhor é profeta. Ou seja, Jesus ele usou uma estratégia muito, muito bonita, porque ele criou uma oportunidade, ele lançou uma palavra para ela, para que ela não tivesse saída, não teve como. E ela falou, não, realmente, esse homem é profeta, porque ela não falou para ninguém. Mas ele falou, vai chamar o seu marido? Ele falou, não tenho marido. Quando ele falou tudo isso, ela falou, sim, é verdade, o Senhor está certo. E aí ela falou, de fato o Senhor é profeta. Então tem horas que não tem jeito. Sabe, Diego? Tem horas que as coisas se fecham. E a gente consegue entender, não, realmente. Ele sabe tudo da minha vida. Senão as coisas. Tem hora que parece que fala, mas só vai acontecer coisas maravilhosas para que as coisas fiquem bom para mim. Não, às vezes é o contrário. Às vezes as coisas vão se fechando. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Então, muitas vezes vai se afunilando, parece que vai ficando difícil. Mas Jesus está junto. Aleluia. Jesus ele está junto. Verdade, Deus. É mais fácil você andar no caminho estreito com Jesus do que no caminho largo de Satanás. E ele sabe, e assim aconteceu com essa mulher. Assim foi o jeito. Então, sabe, na nossa vida não é diferente. Jesus sempre vai se apresentar para a gente e vai criar uma oportunidade para a gente conhecer Ele mais. Essa é uma oportunidade de conhecer um pouco mais de Jesus. Isso é o que Ele faz com a minha vida e com a sua vida. Então, uma outra coisa que a gente aprende, quando se tem a revelação de Jesus, as coisas mudam. Sabe, meus irmãos? Como a minha irmã estava falando aqui, né, a Maria ela falou, e é verdade, essa igreja que eu congrego hoje, né, tem o pastor Ney, ele é o pastor da igreja, o pastor Ney, e eu tinha feito amizade com ele, sabe, na casa dessa irmã minha, que ela já congregava lá, e ele ia na casa dela, e às vezes é aquela coisa, sabe, de tentar criar um clima para tentar ganhar a gente, só que eu era meio difícil. Só que às vezes fazia um churrasquinho lá na casa dela, e meu cunhado, o marido dela também não ia na igreja. Então fazia um churrasquinho lá e chamava o pastor. E eu com meu cunhado ficava revezando. Um ia lá, bebia. O outro ficava lá conversando com ele. Depois o outro ia lá, ficava conversando com ele, o outro vinha aqui. Jesus amado. E bebia escondido. E aí, mas mesmo assim, ele entendia a nossa condição, que ele também já viveu a mesma coisa. Tempos atrás, mas eu fui pegando uma amizade com ele. Então, assim, algo que foi facilitando, sabe? Foi criando algo, foi criando uma aproximação, né? Chegou um tempo que estava tendo uma festa de fim de ano na igreja, e eu, como sempre, né, estava muito bêbado e brigado com ela também, como sempre, catei a foto, sem camisa, não sei, debaixo de chuva. Todo mundo na igreja lá, celebrando a virada de ano. Eu entrei lá na igreja, tudo sujo.
Fiquei, meu Deus, os irmãos da igreja são uma bênção mesmo. Você vai dar tudo aquilo ali. Mas por que eu estou falando tudo isso? Mas eu não tinha ainda, sabe, aquela revelação. Ainda não tinha aquela coisa, aquele entendimento. Até que uma outra vez também ela foi, convidou a minha esposa, e eu com ela brigado de novo, né? Convidou ela e ela foi e falou para mim: a sua irmã me convidou para ir lá no culto. Você quer ir? Se quiser ir, você... Eu falei: eu vou. Eu vou. E eu fui, gente. Eu fui nesse culto. E aí eu nunca mais parei. Glória a Deus, aleluia. Nunca mais parei. Por quê? Porque a gente está falando, quando se tem a revelação de Jesus, as coisas mudam na vida da gente. É verdade, Deus. E eu cheguei lá, até falei para ela, mas está estranho. Quer dizer, já foi bom, porque para quem estava brigado, já deu para sair de lá conversando. Vai que maravilha. Eu saí, não, a Vani falou nossa vida do pastor, porque ele falou tudo da minha vida. A palavra de Deus, ela veio de encontro à minha vida. Aleluia. E mexeu comigo. É verdade. E a cada dia que eu ia, a palavra de Deus, ela vinha de encontro e Jesus, ele foi se revelando. E não tem como Jesus se revelar na minha vida e na sua vida e não haver mudança. É verdade. Então, todas as vezes vai haver mudança. A Bíblia diz aqui no versículo 28, no versículo 28 fala assim, em seguida, não, na verdade no versículo 25, 25 e 26, diz assim: a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Aleluia. Aí naquele momento chegaram os seus discípulos. Mas então aqui é interessante porque Jesus, ele se revelou para ela. E quando ele se revela, as coisas... Então a mulher, ela deixou de viver isolada e ela não teve vergonha de ir falar com as pessoas. E quando a gente olha a continuidade aqui, ó, no versículo 28 fala assim: em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Sabe, eu quero parar um pouco nesse versículo porque isso aqui é muito interessante. Esse foi o momento que a revelação entrou no coração dessa mulher. É verdade, Jesus. Esse foi o momento que ela entendeu quem realmente era Jesus ali naquele lugar. E a partir do momento que ela entendeu quem era Jesus, nada mais servia para ela. Por que eu digo isso? Porque a palavra fala em seguida, depois que Jesus se revelou, em seguida a mulher deixou ali o seu pote, ou o seu cântaro. Por quê? Como a gente falou no início, ela foi buscar água meio-dia. Eu acredito que talvez essa mulher ela estava com sede. Talvez ela estivesse com sede, porque ela tinha que buscar água de manhã, mas não pôde buscar. Talvez a água tenha acabado na casa dela. E ela estava com muita sede. Meio-dia, eu acredito que ela tinha que fazer o almoço, gente. Precisa da água. E ela já estava atrasada com o almoço. Já era meio-dia, e antigamente ela almoçava cedo, mas ela não podia ir buscar água cedo por causa das outras mulheres. Então ela precisava também usar a água para fazer o seu almoço, e não tinha como. Agora pensa bem, a pessoa atrasada no serviço, talvez com muita sede, talvez precisando usar água para fazer alguma outra necessidade na casa dela, mas ela não esquentou a cabeça com isso quando ela conheceu Jesus. O que a Bíblia diz é que ela largou o seu cântaro, ela largou o seu pote de água. Sabe, quando a gente encontra Jesus, aquilo que a gente acha que é necessário para a nossa vida, aquilo que a gente acha que é necessário para a nossa carne, para matar a nossa vontade, para matar a nossa sede das coisas, para deixar que a gente faça tudo aquilo que a gente se organizou para fazer, quando a gente entende quem é Jesus na nossa vida, isso perde valor. É verdade. Porque é Ele que vai organizar, é Ele que vai fazer. E é o que aconteceu. Então, ela deixou de viver isolada. E outra coisa, ela não teve mais vergonha. Ela não teve, ela era envergonhada. Ela tinha talvez medo daquelas pessoas. Mas ela entendeu quem era Jesus na vida dela. E a partir daquele momento, ela falou, ela foi na cidade. Ela foi falar com aquelas pessoas.
sabe? Mesmo sabendo que todo mundo sabia o que ela fazia de errado, ela não se envergonhou. Escuta uma coisa, eu poderia ter vergonha de chegar aqui e falar com vocês. Às vezes pessoas, por exemplo, o Danilo me conhece, a Marta que me conhece há muito tempo, a Andréia me conhece. Conhece então, também. A Andréia me conhece, então eu poderia ficar envergonhado. Eu poderia muito bem ficar envergonhado. Eu vou ficar lá falando de Jesus, mas aí ele sabe tudo dos podres meu lá do passado. Ele sabe das coisas que eu fazia, do jeito que eu vivia, perdido do jeito que eu era. Aí como que eu vou falar isso agora na frente deles? E eles me conheciam lá. Não, eu não tenho que ter vergonha, assim como essa mulher. Porque eu entendi, eu recebi essa revelação de quem era Jesus. Aleluia! A mudança na minha vida vai vir a partir dele, não é a partir de mim. E assim aconteceu com essa mulher, ela não se envergonhou. Então, quando a gente entende quem é Jesus, mesmo que a gente seja visto assim de formas diferentes pelos outros, ainda assim a gente vai se aproximar dessas pessoas. Não é para querer se aparecer, não é para nada, simplesmente para entender. Não, a dificuldade existia ou ainda existe, mas Jesus, ele entrou com providência na minha vida. Aleluia! E agora começou um processo. Agora começou um processo de mudança. Isso é quando? É todos os dias. É todos os dias. Pela palavra de Deus. Pela oração. Mas muitas vezes vai vir a vergonha. Pode ser que venha. Mas não tenha não, irmãos. O que eu tenho para dizer, não tenha vergonha não. Parte para cima. Parte para cima mesmo. O diabo ele vai querer, sabe, intimidar. Sabe, existe mesmo o espírito de intimidação com as pessoas, para que ela não se lance, sabe, para fazer a vontade de Deus. Mas não, tenha vergonha não, vai para cima mesmo, sabe? Ela deixou para trás aquilo que parecia tão importante para ela, como eu falei, só que ela achou algo mais importante. Aleluia, é verdade. Ela encontrou com aquilo que realmente ela necessitava, que era Jesus, para mudar realmente a vida dela. Então, assim que eu quero dizer que na nossa vida, quando a gente tem um encontro com Jesus de verdade, sabe? Ainda que a gente tenha realmente uma necessidade, ainda que a abstinência, como eu falei no culto passado que eu vim aqui, ainda que a abstinência seja forte, Jesus é mais forte. Amém. Glória. Jesus ele é mais forte que qualquer vício. Amém. Jesus ele é mais forte que qualquer domínio das trevas. Jesus é mais forte que qualquer coisa. Jesus ele é mais poderoso que tudo que a gente imaginar. E Ele está criando essa oportunidade. Aleluia! Sabe, a Bíblia diz assim, às vezes a gente pensa que, não, eu decidi. Mas não foram, a Bíblia diz, é muito claro, não foram vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. É verdade, Deus. Então, Aleluia. isso não partiu de mim, isso não partiu de você. É Ele que preparou esse tempo. É Jesus que prepara. Ele prepara tudo para que realmente a gente viva com Ele, para que a gente faça a vontade dEle. Só que para isso a gente precisa de uma coisa: tem que ter esforço. Isso é algo que a gente aprende, e é verdade. A parte dele, Ele sempre vai fazer. Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que Ele diz. Aleluia. Ele é fiel e justo, mas a nossa parte a gente vai precisar fazer. E por isso a gente tem que nos esforçar. Como? Nos esforçar o máximo, para deixar a vontade dEle comandar mais do que a nossa. Amém. Quando a gente entende que realmente que Ele preparou tudo, deixa Ele agir. Não tenha vergonha, chega nele e fala, não, eu sou falho dele, eu caí de novo, eu pequei de novo, me ajuda, eu não tenho força. Ele sabe disso. Ele sabe disso, ele sabe que a gente é fraco. Palavras dele, diga ao fraco. Então ele sabe que realmente nós somos fracos, mas que a gente possa conseguir se esforçar para que ele possa comandar. A Bíblia diz lá no versículo 14: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Pensa bem, deixa ele colocar esse Espírito, o Espírito Santo dentro de você, e isso vai jorrar. É dia e noite, é o tempo todo. Verdade, Deus. O tempo todo, sabe? Então o que eu tenho para dizer, irmãos, assim, nessa reunião hoje, que eu acho que é muita importância mesmo. Aleluia.
é que se você deixar o Espírito Santo cuidar da sua vida, não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é fácil, porque a carne ela grita. A carne ela grita e grita alto. Mas se você deixar ele cuidar da sua vida, você nunca mais terá necessidade de coisas mundanas na sua vida. Aleluia. Você Eu pode ter creio. vontade, mas não necessidade. Verdade. Então, deixa o Espírito Santo cuidar da sua vida. Deixa ele cuidar e seja feliz. Mas para que haja realmente essa alegria, a Bíblia diz sempre: alegrai-vos do Senhor. Ela não diz alegrai-vos no mundo, alegrai-vos na bebida, alegrai-vos no churrasco, alegrai-vos na droga, alegrai-vos não sei aonde. Alegrai-vos no Senhor. O único lugar que a gente pode encontrar alegria plena, para ser cheio de uma alegria. Mas as coisas estão difíceis. Mas alegre-se no Senhor. E eu creio que essa é uma mulher que se alegrou no Senhor, porque ela encontrou realmente algo que mudou a vida dela. Aleluia. Porque quando ela entendeu quem era Jesus, ela abandonou tudo. Aquilo que ela necessitava, não ficou mais com vergonha, e isso foi uma mudança. E é o que eu quero dizer, é isso. Quando a gente entende quem é Jesus na nossa vida, a gente deixa as outras coisas e vai viver não só para Ele, não só para curtir aquilo bom que tem com Jesus, mas também a gente vai querer passar para os outros. Não tem como ser cheio do Espírito e querer ficar só para a gente. A gente sempre vai querer transbordar na vida de outra pessoa. Amém? Amém. Você ficasse em pé? Aleluia. Eu quero orar, eu quero agradecer a Deus e quero dizer que realmente esse é um tempo muito especial, um tempo que eu creio muito, como eu disse, que Deus tem preparado nesse tempo, essa hora, para que a gente entendesse que vocês estão tendo, né, um tempo, que os que estão aqui, ficando aqui no Carisma, estão tendo um tempo diário. Eu creio nisso, com a leitura da palavra, e isso é muito bom. Talvez venha dificuldade, talvez venha sono, talvez venha distração, mas o que eu tenho para dizer é: seja forte, sabe? Permaneça, insiste. É difícil, eu sei como que é isso, gente. Eu sei como que é isso. E até hoje, quando você quer tirar um tempo para a leitura, se você não tomar cuidado, vai vir alguma coisa para te tirar do foco. Mas seja firme dali, sabe? Seja firme. A mudança. A gente só está aqui porque Jesus preparou esse tempo para nós. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Sim. quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Sim. Nós sabemos, ó Pai, que foi o Senhor quem nos chamou. Verdade. Nós não escolhemos, ó Pai, estar aqui, mas o Senhor preparou esse tempo para nós. É verdade. E hoje, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que há pessoas que estão salvas, pessoas que estão libertas, pessoas que o Senhor, ó Pai, realmente arrancou, ó Pai, os vícios, arrancou as dificuldades. Aleluia. Mas também a gente sabe, Pai, que há pessoas que ainda, Pai, têm algumas dificuldades, ó Pai, e necessita de uma forma extraordinária, de uma ação poderosa do Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha com provisão, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, tocar a vida dessas pessoas, para que realmente elas possam, Pai, sentir o toque do Senhor, para que elas venham entender, ó Pai, que realmente necessitam, Pai, do toque do Senhor. Que nós possamos entender que nunca vai ser pela nossa Aleluia, força, mas vai ser pela Tua graça, vai ser pelo Teu amor. Por isso, venha sobre nós nesta noite, Pai, e nos toque, para que realmente, ó Pai, haja libertação, para que realmente, Pai, haja sim, ó Pai, uma vida livre, para que nós possamos viver, ó Pai, e fazer a Tua vontade. Irmãos, só falar mais uma coisinha. A palavra de Deus aqui, no Evangelho de João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E isso também é algo que tem ficado muito na minha mente, porque muitas vezes a gente pensa: então eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, e ler inteira, depois eu vou ler de novo, e realmente isso é necessário. Mas nunca fique só com João 8,32.
só conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pegue também o 31, porque o 31 diz: se permanecerdes comigo, conhecereis a verdade. Então, muitas vezes, a gente pegar só a parte do conhecimento, vai achar que a gente sabe. Aí a gente, como a irmã não dizendo que está errado, não precisa, a gente vai decorar textos, a gente vai saber um monte de coisa. Isso vai ser só sabedoria, capacidade humana. Mas se permanecer com Cristo, então conhecereis a verdade. Porque uma coisa é a gente adquirir o conhecimento, outra coisa é seguir Jesus. É o autor, é aquele que criou, nos ensinar. Aleluia. Uma noite abençoada. Amém. Amém.